A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Jason OS na sua tela. Eu gostaria hoje de estar reagindo a uma entrevista do Isaías Francisco Morato com o Samuel Trevisan. São dois ex-CCBs e também dois fundadores de igrejas dissidentes da congregação. Para quem já acompanha aqui o canal do irmão Jason há algum tempo, sabe que eu falo sobre dois perfis de pessoas que saem da congregação. Tem aquela pessoa que consegue seguir sua carreira normalmente e tem aquele outro que não consegue. Fica preso a alguma raiz de amargura da sua antiga denominação. E durante essa entrevista vocês irão perceber claramente quem se encaixa no perfil A e quem se encaixa no perfil B. Portanto, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Se você não deu o like ainda no vídeo, já dá o like e ativa também o sininho das notificações. Então vamos para essa entrevista e prestem bastante atenção. Muito bem, vamos iniciar. Quando o senhor voltou para a congregação, essa já é velha, é figurinha repetida, mas é bom estar falando novamente. Eles te prometeram ministério para o senhor, que muitas pessoas falam, lá, não deram ministério, ele voltou para a CCA. Eles foram. Aqui o Isaías ele já inicia com aquela pergunta clássica. Quando você voltou para a CCB, você voltou com o ministério de ancião ou não? O Ministério do Brás foram muito humildes comigo e com o João Marco, numa reunião. Tanto é que eu saí anunciando para todo mundo aí que eu tinha voltado ao Ministério. Eu e o João Marcos. Depois o irmão Salvador falou no ar. É tudo, irmão, não tem nada errado. Eu não fiz. O Samuel aqui ele já começa falando sobre humildade, e isso é importante na vida de cada pessoa, principalmente daquelas que se dizem servir a Deus. Fiquei bravo com o Salvador. Não. Ele falou, eu não sei se fizeram pressão em cima dele, ou foi Deus que mandou ele falar, eu não sei. Eu estou trazendo esse assunto para o senhor porque tem que desvincular isso, porque muitas pessoas falam assim, elas dizem, o irmão Samuel Trevisan foi convidado para voltar só com liberdade de membro. Aí outros já dizem, não, ele foi conduzido ao Ministério de Ancião novamente. Então, agora eu estou aqui, junto com o senhor, com os meus inscritos do senhor, que quer saber a verdade. A verdade é, o senhor voltou como ancião mesmo. Irmãos, todos nós sabemos que a pessoa que ela sai da CCB, né, abandonou, foi embora para um outro lugar, fundou uma outra igreja, se ela tinha ministério aqui, se tinha algum cargo e ela resolve voltar, de imediato esse cargo não é devolvido para você, esse ministério não é devolvido. Se aguarda um tempo e aí, de acordo com o seu procedimento, com o seu andar, com o seu testemunho, pode ser devolvido o ministério. Mas percebam como o Isaías, ele procura sempre inflamar a conversa para deixar o Samuel numa saia justa contra a CCB. Os inscritos não estão preocupados com essa conversa, tá? Não, o nosso povo, o nosso público não está preocupado com essa conversa. O seu público CCA. É diferente. É diferente. Totalmente diferente. O público CCA não está preocupado com isso, está preocupado em servir a Deus. Observem. Nosso público CCA é mais Cristo, é mais Jesus, é Evangelho. O meu público é 99% CCB. E eles querem saber a verdade, irmão. Então, chega de colocar as coisas por engano, debaixo do tapete. Ali fala... Ele fala que é o público dele quem está querendo saber a verdade. Mas, na verdade, é ele, é o próprio Isaías quem quer mexer nessa ferida que talvez até já tenha sido cicatrizada.
falou, já não falou, então nós queremos saber a verdade. Não, é isso E aí. é isso que as pessoas querem saber. O O irmão voltou como ancião do CCB. Da CCB, aí depois o irmão Salvador falou no ar, num discurso que eu tinha voltado. Desconversou no ar, né? Não, a palavra certa, a verdade. Fala a verdade, que aqui nós temos muito crítico observando, e isso vai virar corte amanhã. Está falando sobre quando o Samuel foi reconduzido e foi apresentado de novo à CCB no culto online pelo irmão Salvador Bueno. Quando eu fazia assim para alguém, eu tenho 3 contra mim, eu não quero acusar ninguém. O senhor não está acusando, você está falando a verdade. Se na reunião do senhor, o senhor voltou como ancião, e depois desvoltou, voltou para a palavra. Ele me tirou no ar, se essa cabecinha branca aqui, ó, se não cai um fio sem ser a vontade de Deus, eu tenho que acreditar na vontade de Jesus. Jesus quis assim. O senhor é perdoador, um coração de mãe, eu entendo. Só que nós estamos falando aqui ao vivo para pessoas inteligentes. Samuel dando um show de humildade aí em cima do Francisco Morato. Ninguém quer ficar mais ouvindo mentira e ladainha. Por isso que nós estamos aqui tratando isso. Está respondido. Está respondido. Glória a Deus. Maravilha. O senhor falou, ó, pode apertar o cano que não tem problema não tem medo. A gente fala a verdade. Vamos lá. A verdade, irmão, a gente fala hoje, daqui 50 anos é a mesma coisa. Exatamente, foi o que eu falei. Vão observando aí, como eu falei no início do vídeo, o perfil de cada um, tá? Vocês vão conseguir identificar aquilo que eu falei lá no começo. Se o irmão Salvador Bueno, na reunião, falou que o senhor voltou como ancião e depois no ar falou que não, desconversou. Não, peraí, não vamos colocar palavras. Foi feito numa reunião e o irmão Salvador não falou na reunião. Agora ele é ancião. Estão vendo? O irmão Salvador Bueno não falou isso. O irmão Samuel Trevisan agora está voltando como ancião da CCB. Não falou. Foi a reunião que conduziu para isso. Todos eles. Ele estava presente. Mas falaram que o senhor voltou ancião. Sim. Durante a reunião, foi conduzida para esse caminho. Então, eu voltei ancião. Então, ele é a voz da presidência, ele é a voz de todos. Não, ele não era presidente na época. Mas... Vê só, novamente, vejam como o Isaías é tendencioso. Foi a voz da presidência, a voz do Salvador Bueno. Era do conselho. O conselho presidenciário tá... Aí o Trevisan disse, não, na época nem presidente ele era ainda. O conselho falou da palavra. Eu não quero complicar a vida de ninguém, sabe? Mas não é complicar a vida de ninguém. Não. O senhor tem que estar... A fala verdadeira tem que aparecer. Então as pessoas têm o senhor como... Então vamos lá. Com chifre e rabo. O senhor tem que falar a verdade para tirar esse chifre e rabo do senhor. Olha só aonde que chega, né, essa parte que ele acaba falando aí. As pessoas têm o Senhor como uma pessoa que tem chifre e rabo. Novamente, o Isaías colocando palavras, né, aonde não existe. Tentando colocar ali palavras na boca do próprio Samuel Trevisan. Não porque as pessoas olham para o senhor... Essas palavras são... Não, é pesada. Não, mas assim... Não, essas palavras é falta de educação sua. Eita! Vê aí que tacada que toma, né? Chamou o Isaías de mal educado, de uma pessoa que não tem educação. Eu sei, perdoa Eu sei, quer dizer, ele reconhece que errou diante das câmeras. Vamos ver aí o prosseguir da entrevista, porque a coisa acaba pegando fogo, meus irmãos. Falta de ética. Não, peço perdão para mandar. Perdoa a falta de ética. Mas as pessoas colocam tanto em mim como no irmão Samuel. Observem como ele pede perdão, mas é um perdão falso. É algo assim, simplesmente da boca para fora. Porque ele pede perdão, mas novamente ele já começa a fazer as mesmas acusações que ele fez antes. Observem. Pede perdão para eles. Isso daí não é coisa que se fala no podcast que estamos falando de Cristo. Vou pedir novamente perdão, tanto para os meus
inscritos, como para os inscritos do irmão Samuel, que as pessoas elas colocam, tanto eu como o irmão Samuel, como todos os dissidentes, com chifre e rabo, que somos os satanás. Ele pede perdão para o povo e já em seguida faz a mesma acusação que ele havia feito anteriormente. Ou seja, ele tenta levar a entrevista de uma forma muito tendenciosa, tentando colocar ali o Samuel Trevisan totalmente contra o Ministério da CCB, tentando fazer com que o Trevisan venha acusar o Cláudio Marsola, venha acusar o Salvador Bueno, mas o irmão Trevisan se conduz ali como um verdadeiro homem de Deus. Portanto, peço perdão aqui aos irmãos que estão falando esse assunto, porque nós precisamos falar a verdade. Se os irmãos falaram que o senhor é ancião, depois eles voltam com a palavra dizendo que o senhor só veio salvar a alma, são o quê? Uma palavra mentirosa. Então, é isso que eu estou dizendo. Estou tentando mostrar para os irmãos o que é verdade e o que não é. Peraí. Nós não podemos inflamar as pessoas. Você está inflamando o povo. Exato. Isso não é bom. Você está inflamando o povo. Aí a palavra que sai da boca do Isaías é exato. Quer dizer, ele concorda que está inflamando. E a Bíblia diz que nós temos que ser propagadores de paz e não de contenda. Deus não se agrada. Eu aceito o conselho do senhor. Nós não podemos inflamar a irmandade. Nós temos que ser homens de Deus para abençoar o povo. Se nós, dessa forma, foi o irmão Salvador que falou no ar, e eu já estava predisposto a não aceitar. Vê, o próprio Trevisan não iria aceitar ter ministério na congregação cristã no Brasil. Aí eu fui no irmão Cláudio, falei, bom, não vou ficar. Eles ficaram tristes, o irmão Cláudio ficou triste. Agora, falhar, todo mundo falha. Se nós colocarmos dessa forma como está colocando, nós temos que fazer tudo que nós falamos aqui é para o bem do Evangelho, não é para condenar e acusar ninguém. Até agora eu não acusei e condenei ninguém. Vocês percebem, dá para perceber aí o show de humildade que o Samuel dá em cima do Isaías. E o Isaías se mostrando assim, uma pessoa que não tem caráter, né? Infelizmente. Ele fala algo, aí depois volta atrás, pede perdão e de repente já volta a repetir tudo aquilo que ele tinha falado antes. Eu não gosto disso. Não, o senhor está certo. Então, é que eu peço. Olha, o senhor está certo. Perdão para o senhor da palavra. Aí, o que eles pensam é o problema deles. Mas é o que pensam da gente. Não, isso é o problema deles. É o que pensam da gente. Quer dizer, ele está falando por uma irmandade, ele está falando por um povo, dizendo que o pessoal da congregação cristã no Brasil tem eles como uns verdadeiros satanás, né? Essa é que é a verdade. Nós que servimos a Deus temos que ser alinhados com Cristo. E não podemos usar esse termo, que é um termo pejorativo, e Deus não se agrada. Então, mas o senhor me perdoa a palavra? Perfeito, perfeito. O irmão Trevisan, mais uma vez, dando aí uma aula de liderança, né? De homem de Deus. Gente, esses dois aí são dois líderes religiosos. O Trevisan é presidente da igreja do Ministério de Jandira, né? Igreja Cristã Apostólica. E o Isaías, da comunidade cristã, acho que é isso. Né? Mas observem como o Trevisan ele tem o dom de pastorear. A pessoa que ela tem o dom de pastor, ela junta, ela não espalha. Já o Isaías, você percebe nele aquela forma de espalhar, de jogar pedra e de afrontar
as pessoas. Observem. Perdoado. Mas quando Cristo também chamou aquelas pessoas de raça de víbora, ele estava falando para os líderes que eram mentirosos. Então me desculpa, irmão, mas o meu canal fala abertamente, porque as pessoas têm que seguir o que Cristo falou. Cristo falou raça de víbora. Então, Cristo também Nós hoje não tem somos palavra. Cristo. Calma, Vamos passar para o nós próximo. somos Cristo. Vamos passar para o Nós somos próximo. Cristo. Nós somos apenas comedores de feijão aqui na terra. Nós não somos Cristo, somos apenas comedores de feijão aqui na terra. Irmãos, então, eu acredito que quem prestou atenção na entrevista entre os dois percebeu qual é a conduta do Samuel Trevisan e qual é a conduta do Isaías Francisco Morato. Né? Aonde que um saiu, conseguiu dar seguimento à sua vida, conseguiu dar seguimento na sua igreja, sem guardar rancor, sem guardar mágoa, sem guardar raiva dos irmãos da congregação cristã no Brasil, né? Do irmão Cláudio, do irmão Salvador Bueno. Tá? Já na parte do Isaías, totalmente diferente, sempre procurando acusar, sempre procurando condenar os irmãos do ministério e de uma maneira, eu diria até que tendenciosa, tentando conduzir a entrevista para um lado aonde que o Samuel Trevisan viesse a acusar os irmãos, viesse acusar a Irmandade, viesse acusar o ministério da CCB, mas não saiu nem uma palavra sequer de acusação da parte do irmão Samuel Trevisan. Percebemos então aí que um bom espírito de liderança da parte dele, né? O que nós não conseguimos enxergar já do outro lado da parte do Isaías Francisco Morato. Então percebam dois perfis aí totalmente diferentes de irmãos que saíram da CCB. Meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal quem não é inscrito. Recebam o abraço do irmão Jason. Fiquem na paz de Deus e até ao próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês.